Olá pessoal, boa noite. Olá, tudo bem? Quem tá por aqui, boa noite. Quem tiver aí já dá boa noite aqui para eu saber quem tá aqui comigo. Bom, antes que a gente inicie mais um Diabéticos que Inspiram, já quero dizer que tem vídeo novo lá no canal Um Diabético no YouTube falando sobre corticoide, compartilhando um pouquinho da minha experiência e trazendo informações sobre o uso de corticoide. Se você tem dúvida em relação ao uso de corticoide por quem convive com diabetes, vai lá, youtube.com/umdiabético. Oi gente, oi Camila, JR Tomás, boa noite. Mamãe Insulina, tá aí, boa noite. Oi Carol, um beijo pra você também, tô com saudades. Deixa eu chamar aqui a minha convidada de hoje, Érica Boroni. Vamos chamar. Vai iniciar o nosso quadro Diabéticos que Inspiram. E eu tenho a honra de receber a Érica. Vocês vão conhecer um pouquinho da rotina. Oi, Érica, tudo bem? Boa noite. Oi, tudo bom? Boa noite. Tudo bem com você, Érica? Tudo bem, graças a Deus, Tom. Prazer em te conhecer. O prazer é todo meu. Quero já te agradecer pela oportunidade de compartilhar um pouquinho da sua história aqui com a gente. Com certeza Imagina. vai ser mais uma história inspiradora. Eu já estava lendo um pouquinho da sua história. Para Aham. começar, Érica, você recebeu o diagnóstico quando... aliás, você tinha há 16 anos atrás, né? Quando você recebeu o diagnóstico. Isso, quando eu tinha 15 anos de idade, eu fui diagnosticada com diabetes do tipo 1. E como foi para você naquele momento, né? Eu sei que a sua glicose já tinha ultrapassado 500, né? Isso. Assim, na época, as pessoas não tinham muito conhecimento, né, sobre a diabetes. Há 16 anos atrás, né? E aí comecei a perder muito peso, o pessoal na escola preocupado. Quando eu fiz um exame de sangue, mais de 600. E aí corri para o hospital, fiquei internada, toda aquela saga e vida que continua. Foi triste no começo entender aquilo tudo, de não poder comer mais um doce na escola, de se furar, né? Tem todo esse processo que acontece com a gente, né? Mas hoje em dia eu levo super de boa, assim. E me fala, você tinha 15 anos na época, estava no ensino médio, na verdade, né? Isso, eu tinha 15 anos, estava super nova no ensino médio e me veio essa surpresa aí, vai ter que usar insulina para sempre, não pode comer doce. Ai, meu Deus, apavorado, Zé que emagreceu. E aí a gente começou com um tratamento, mas graças a Deus não tenho até hoje, né, nenhum problema referente a diabetes, né? Sou assim, saudável, sem nenhuma complicação de saúde, faço tudo certinho, dieta. Então tem um Bom, histórico assim muito bom e muitas histórias engraçadas para contar também sobre diabetes, né? a Muito gente vai poder, a gente vai poder compartilhar aqui, mas me fala uma coisa, você hoje mora onde? Eu moro no Recreio. No Rio de Janeiro. Isso, no Rio. Carioca da Gema? Carioca da Gema. E me conta, dessas histórias aí, a gente vai entrar numa questão mais para frente em relação ao concurso público. Você é administradora, né? Mas antes Isso. da gente entrar nessa história, eu queria que você contasse um pouquinho de alguns episódios, né? Eu li que você passou a entender a importância da educação em diabetes há 2 anos. É isso? Não, na verdade eu sempre levei a minha doença muito a sério. É que de 2 anos para cá eu fiz a mudança do medicamento, a mudança de uma insulina. Com isso eu tive um quadro hipoglicêmico muito forte e bati com a cabeça no fogão, fui parar no hospital. Foi a única vez que me levou a diabetes a um hospital. Foi essa troca de medicamento de insulina. E dali por diante eu fiquei com medo da hipoglicemia. E aí meu controle teve que ser muito justo. E hoje a gente leva uma vida quase zero de hipoglicemia aí, e com controle muito bom e Mas antes, agradável. mas antes você costumava ter mais episódios de hipoglicemia?
Sim, até porque os medicamentos eram diferentes, né? Na época eu estava usando, se eu não me engano, a NPH, ela dava uns picos assim muito grandes, então era difícil o controle. Hoje com a Tresiba, com a Fiasp, com o Libre, hoje os remédios estão completamente diferentes, né? Eu tô falando de um episódio muito antigo que aconteceu comigo. Hoje em dia, com a Tresiba, ela te dá uma segurança, né? Que isso não vai acontecer. Com a NPH, ela despencava, né? Estava andando assim e a glicose descia. Mas fora isso, não tenho, assim, outros relatos de ter sido internada por conta da diabetes, né? Ou seja, desde sempre você encarou o diabetes como algo sério e a educação como base de tudo. Com certeza, com certeza. Eu acho que, assim, a contagem de carboidrato para um diabético é essencial. Assim, quem for diabético e não souber fazer a contagem vai levar um puxãozinho de orelha, porque não tem como. E a gente vê cada vez mais, né? Principalmente com a tecnologia, com o Instagram, seguindo outras pessoas com diabetes, vê que tem realmente uma importância muito grande em fazer um bom controle, que depende muito de você e do que você come, né? Da quantidade, principalmente, né? Não aquilo lá, diabético não pode comer nada. Eu discordo, eu acho que pode sim, né? Contanto que você tem um bom controle, um bom acompanhamento médico, né? E tudo mais. A gente tira todos esses tabus, né? Eu lembro que na época falavam, diabetes, você não pode comer isso. Eu ficava para morrer, adolescente, né? Ficava, não posso comer, não posso comer. E era, na verdade, falta de informação, né? Agora Isso, me fala uma exato. coisa, contando isso, quais foram as frases que você mais ouviu na vida e que te incomodavam? E ou até hoje incomodam? Então, assim, eu acho que de incomodar hoje, você chega num certo ponto, numa idade, assim, principalmente com a diabetes, que você tá pouco se importando, né, com o que os outros vão pensar ou com o local onde que você vai ter que aplicar a sua insulina. Você perde muito desses tabus que talvez uma pessoa diagnosticada há pouco tempo tenha, né, de tomar uma insulina na barriga, de ficar com livre aparente ou algo do tipo. Então, assim, hoje eu não teria nada que me afetasse, não. Sinceramente, eu passo muito de boa E, por isso. Mas já escutei uma vez nova no banheiro. Eu tava com aquela insulina que era uma ampola. Aí eu tirei sim. aquilo, eu achei um absurdo. Eu tava com a seringa, era rápida, novo rápido, e coloquei assim na ampola, rapaz. Quando eu tô assim, me aplicando na barriga, veio uma senhora sem entender bolufas. Nossa, tão nova se drogando. Essa ficou marcada pra história. E eu muito nova, né? Meu olho encheu de lágrima. Eu assim, com a seringa na barriga. Eu falei, gente, que pessoa sem noção. Eu não tive reação, assim, na hora pra aquilo que tava acontecendo comigo, sabe? Mas esse foi um episódio chato que Marcante. aconteceu. Foi. Mas já tiveram Foi, outros engraçados. Por exemplo, eu tá no shopping, aí com o Libre no braço, a blusa assim, perto do Libre, uma senhora encostar em mim e falar, oi, tudo bom? Aí eu, oi, tudo. Aí ela, a sua blusa tá com a tag. Eu, sua blusa tá com a tag. Eu falei, não, tudo bom, então, eu sou diabética, isso daqui é pra medir a glicose, que no início, né, muitas pessoas não sabiam. Essa foi muito engraçada, ou gente. seja, Confundiu com o tag da blusa. ela achou que ela achou que você saiu da loja já vestindo. Foi. Achou que eu saí da loja já vestida com a blusa, esqueci o tag, mas era uma senhorinha, Tom. E aí eu falei pra ela, toda fofa, eu falei, não, tudo bom. Aí ela, nossa, mas você é tão nova. Esse também eu escutava bastante. Aí eu, pois Eu também é ouço. novo. Aí essa foi E muito você, engraçada também. e você já ouviu aquela clássica, mas você não tem cara de quem tem diabetes? Já no mercado, passando altas coisas fits e tudo mais. Aí minha mãe, né? Não, porque minha filha é diabética. Então eu cheguei assim, nossa, mas ela tão nova assim, diabética. Comeu muito doce? Isso, fato. Comeu muito doce? Não, a pessoa não fica diabética porque ela come muito doce, gente. E aí, com Bom, essa negativa da aeronáutica, que eu resolvi me expor, assim, resolvi dar a volta por cima e abrir meu Instagram e tentar ajudar as outras pessoas com o mesmo problema que eu.
E aí recebi esse convite muito legal da sua parte. Estou aqui. Ah, então vamos abrir já o assunto, né? Você acabou prestando um concurso público, Isso. tinha um sonho de passar no concurso Exato. público, passou e o que aconteceu? Então, fiz todo o processo, né? E são várias etapas. Vou resumir, tá, Tom? Porque é uma história muito grande. Mas, Tá. resumidamente, passei na primeira etapa, meu nome é lá, classificada. Eu sou formada em administração, tenho 2 pós-graduações, tenho o CRA, né? Eu exerço a profissão de administradora. Trabalhei antes de prestar concurso numa multinacional. E, inclusive, para entrar na aeronáutica, eles pedem uma carta de recomendação daquela empresa, né? E aí, o que aconteceu? No meio do processo que eu tô ali empenhada em juntar a documentação, tudo mais, meu nome tá aprovado. Eu falei, nossa, não acredito! Fui aprovada na aeronáutica, uau! Uma felicidade mil, né? Só que assim, é todo um processo para você entrar. Aí separei toda a documentação e eles pedem todos os exames possíveis e imagináveis que você possa imaginar, sabe? E aí peguei os exames todos, fiz exame, toma até exame toxicológico, eles arrancam um pedacinho do teu cabelo para saber, né? Se você não faz uso de droga. Então, assim, uma bateria de exames, tudo, ó, lindo. E não pediram exame de sangue. E lá no meio do processo, passando as etapas, chegou uma das etapas finais, né? A penúltima, que a última era um teste físico. Nessa penúltima etapa, você vai para um centro, que nesse centro é chamado de CEMAL, e aí eles pediram para os candidatos chegarem às 5 horas da manhã para fazer uma bateria de exame psicológico, ginecológico, otorrino, apresentar os exames, uma bateria de exames, e pediram para chegar em jejum. E aí cheguei em jejum, conheci até uma amiga lá que se chama Érica, e aí ficamos conversando, as pessoas normais já estavam com muita fome naquele momento, sabe? E eu com diabetes, né? Quando eu olhei, 12 horas sem comer. Daqui a pouco, 14 horas sem comer. Eu falei, gente, tô bem, mas daqui a pouco a máquina aqui, né, vai dar uma pipocada. Quando eu passei, estava em 140. Eu falei, eu tô com medo do que possa acontecer, né? Não vou baixar, vou deixar ali num nível razoável, porque eu não sei, era uma sala com 10 pessoas ali esperando. Até que fui lá, fiz o exame de sangue. Então, exame de sangue deu 148. Aí eles me enviaram depois, saiu lá o processo inapta. Aí eu falei, como assim, gente? Inapta? 148, meu Deus do céu, o que tá de errado? Tá tudo certo? Minha médica, a doutora Alessandra, muito boa, fez um laudo assim perfeito, pegou meu livre, falou dos valores, né? Eu sou super controlada, eu faço uma dieta assim muito boa, assim, não tem nenhuma complicação, e aquilo foi um choque para mim. Como assim? Por eu ter diabetes, eu não consigo exercer a minha profissão, ser administrativa? Gente, que raiva! E aí, naquele momento, então o governo vai ter que me bancar, porque tenho CRA, sou administrativa, já trabalhei em várias empresas e agora simplesmente eu sou inapta. Fiquei assim, em choque. Minha médica fez um laudo absurdo, falando de todos os meus níveis, falando que eu tinha tudo regulado. Entreguei lá, recorri, entreguei o laudo. Passou um tempo e eles não aprovaram, deu a inaptidão. E bem claro assim, você está inapta para exercer a sua qualificação, né, a sua profissão. E eu fiquei indignada com aquilo, Tom, porque assim, se fosse aviação, aeronavegantes, né, se fosse alguma outra profissão que realmente, assim, você não conseguisse. Agora, administrativo, eu não consigo, assim, entender muito, sabe, aceitar. Não sou leiga, tá, não sou, assim, consultei um advogado na época e eu tava muito, muito triste. Eu chorei um dia inteiro. Você imagina, você passar para aeronáutica e alguém te falar que você não pode porque você tem a diabetes. E assim, inaptidão, era assim, inapto. Aí eu fiquei chocada. Chorei aquele dia inteiro, me recuperei, falei com o advogado, só que assim, chega num nível, você já está desgastado, é um processo muito longo, são vários exames, né? Nessa etapa eu já estava muito cansada, e aí eu falei com o meu advogado, eu falei, olha,
eu prefiro não tentar, porque pode sim ter a chance de, mesmo com tudo isso, eu ainda não conseguir, né, de novo, mesmo como advogado, não poder. E aí eu fiquei, passei a página, virei, joguei isso por terra e falei, vou seguir minha vida, não vou deixar isso me abater. Graças a Deus consegui um outro emprego numa outra empresa, por incrível que pareça, né, no cargo administrativo, com o CRA, com tudo certinho. E levei Mas disso. mas me fala uma coisa, esse processo seletivo, quando você foi prestar, era para um cargo administrativo ou era um cargo em que você pudesse, caso tivesse, por exemplo, uma hipoglicemia, colocar em risco a sua vida e a vida de outras pessoas? Qual era o cargo? Era o cargo total administrativo, Tom. Contanto que eles pedem carta de recomendação do seu outro emprego, eles pedem as suas qualificações. Eu fiz diversos cursos de governo no ENAP, na Escola Nacional, mais de 180 horas de curso. Então, assim, isso me desqualificar não tem sentido nenhum. E no ICA, que era um formulário que eles têm, né, de edital, falava claramente para aeronavegantes. Então, assim, não falava ao certo a administração. Tinham vários critérios lá. Agora, assim, sinceramente, então você acha que realmente um diabético não pode exercer uma profissão administrativa? É um ponto bem, assim, né? Eu acho que não tem nada que você possa falar para um diabético que ele não pode fazer, entendeu? Ele não vai, você não pode. Gente, a gente pode sim, peraí, calma, não é assim não. A gente não é uma doença igual antigamente, né? Se tiver uma hipoglicemia, que seria um caso, né, esse que você citou, mais rude, gente, pega um mel, né, em qualquer lugar, um melzinho, toma, acabou, a pessoa volta a funcionar. E não bota em risco a vida de ninguém, que qual que seria o risco, né? Mas, assim, foi triste passar por isso, Tom. Não foi muito agradável essa experiência que eu tive, não. Não desejo aos diabéticos aí, as pessoas com o mesmo problema que eu, que passem por uma negativa, assim como eu passei, porque a gente tá falando de um sonho, né? Era um sonho para mim entrar na aeronáutica, eu me dediquei para aquilo, né? Eu passei, você escuta isso que não pode por causa do que você, né? Do que você tem, da diabetes. Gente, é sério isso, né? É sério? Não, E foi sério. e detalhe, né? Quanto tempo você se planejou ou se preparou para passar num concurso público, né? Muito. E aí quando a gente fala, e assim, quando a gente fala, mas para outro cargo, se fosse um cargo de fato, um piloto, né? Aí eu acho que tem, não significa que não tenha que prestar e passar, mas assim, eu acho que existem algumas avaliações para ver se de fato aquilo Exato. não vai colocar em risco a vida da pessoa e a vida de outras pessoas, né? Mas era um cargo administrativo. E aí não tem muito argumento, né? Dizer que você não podia exercer, porque você continua exercendo em outro lugar, não como funcionária pública. Exato, e eles pedirem recomendação do seu antigo emprego, né? E assim, a palavra é muito forte, né? Então, você tem que ver assim, inapto. Não pode exercer suas funções. Então, assim, gente, para quem está vivendo na pele, para quem vive assim, convive com a diabetes, sabe que é uma doença que requer um cuidado, né? Mas não uma inaptidão. Não vem falar pra gente que a gente é inapto, né? Eu fiquei arrasada. Aquilo acabou comigo. E hoje em dia eu falei, vou tentar ajudar outras pessoas com o mesmo problema que eu, com a diabetes, dar força. A gente sabe que existe na nossa vida do diabético altos e baixos, né? Que a vida é eu costumo falar, uma montanha-russa divertida. E é assim, gente. E a gente tem que levar, não pode deixar isso, né, acabar com as nossas forças, a gente se afundar e vambora. Só que aí eu larguei o concurso público, larguei tudo, né? Fui descobrir que Marinha não pode, Exército também não poderia. E aí eu falei, vou largar e vou seguir, mas assim, do meu ponto de vista, foi triste passar por isso, né? Não desejo, como eu disse, para ninguém essa experiência, assim, de inaptidão no processo, né? Que você quer, que você fala, você lida com sonhos da pessoa, né? Não é só um processo, não é só uma aeronáutica, é uma carreira por trás daquilo, né?
É todo um contexto, né? Não, e esses dias eu fiz um post falando um pouquinho sobre situações de preconceito, né? Porque nada mais é do que a pessoa te avaliar de uma forma genérica, sem saber de fato como é o seu tratamento, qual é a sua Exato. capacidade, como se isso nivelasse todo mundo que convive com diabetes, como se a pessoa tivesse uma complicação, como se a cegueira, a amputação, todas essas complicações que a gente tem medo, né, e que a gente luta todos os dias para evitar, como se isso fosse uma sentença, que todos fossem passar por isso, né? E na verdade não. E essa sua experiência ruim, né, que gerou essa... Era uma expectativa grande para você, né? Foi, Passar no concurso público. Quantas pessoas não passam anos estudando para o concurso foi. público e chega lá para dizer assim, não, você não está apta por conta de uma condição que você tem controle, né? E aí você decide abrir o seu Instagram para se expor, para tentar ajudar Exato. outras pessoas. Exato. E nem sempre é fácil, né? Não. Recalcular a rota. Você tinha um objetivo, mudou o objetivo. Exatamente. Eu ficava muito assim, o que os outros vão pensar, né, sobre isso, o que os outros vão falar. E aí eu achava até chato ficar falando toda hora sobre diabetes, sobre esse assunto. Só que com a internet eu vi que muitas pessoas têm diabetes, né? Que muitas e muitas pessoas têm o mesmo problema que eu, diabético do tipo 1. Inclusive, consegui ajudar semana passada uma criancinha que tinha acabado de ficar diabética do ano, mas insulinas que eu não estava usando, e eu falei, aquilo me encheu meu coração. Eu falei, olha, abri o Instagram realmente para isso, para conseguir botar minha cara e ajudar de alguma forma. E minha história é engraçada, Tom, porque eu já tive uma loja de doces no passado, antes da aeronáutica, e o pessoal até brincava, nossa, diabético fazendo doce, eu adoro fazer doces, né? E aí, com a pandemia, infelizmente, a loja fechou. E aí, hoje eu fiz até um curso, estou focada em outros projetos, sabe, para a vida, mas tudo isso, tudo com nicho na minha história de vida, sabe? O que eu gosto de fazer, o que eu gostaria de ajudar, porque eu acho que, além disso tudo, tudo tem um propósito. E eu falo, eu sou cristã, né? E eu falo, Deus nunca tira, nunca dá pouco pra gente. Se ele tirou, ele vai dar o dobro e vai dar muito mais. E isso realmente vai me levar a lugares assim incríveis. Então eu não vou deixar a peteca cair por conta de aeronáutica, né? Ergui a cabeça e vambora. Não vou deixar isso atrapalhar o que eu tenho aí para mostrar para todo mundo. O meu dever aqui na Terra, né? Acredito muito que as pessoas com um propósito consigam levar muitas coisas boas para outras pessoas também. E aí sigo ajudando, sigo falando, respondendo perguntas aqui também no direct. E uma experiência. Bom, então, bom, depois dessa sua fala, não preciso nem dizer porque você está no quadro Diabéticos que Inspiram, tá? Muito bonito a sua fé, né? E a forma como você lida, né? Até mesmo com esses momentos difíceis, que não são fáceis mesmo, né? E às vezes muita gente não consegue se reerguer. E você está aqui mostrando que é possível. Aí tem uma pergunta, aliás, William Komatsu, um abraço para você. O William Komatsu está aqui acompanhando a gente. A Gleice, ela fala o seguinte, um diabético, vocês acreditam que hoje exército ou concurso público ainda acontece? Não faz muito tempo, né, Érica? Pois é, não faz muito tempo. Foi em agosto o meu processo, iniciou em agosto, né, o processo, e foram chamados agora as pessoas que concluíram todo o processo em dezembro, se eu não me engano. Então, assim, é super atual a minha história, né? E, infelizmente, assim, para quem não tem para quem tem diabetes, né, no ICA está escrito, mas está escrito para aeronavegantes. Então, assim, quando você lê aeronavegantes, tudo bem, eu consigo até entender. Agora, gente, eu sou uma administradora. Eu tenho faculdade, eu sou 2 vezes pós-graduada. Então, assim, passei no concurso. Você chega lá e por conta de um exame de sangue, que a alteração até foi
pouca, né? 148 para um diabético, 14 horas que me deixaram ali sem comer, gente. E detalhe, eu refiz o exame, deu 97, que tá dentro, era até 99, e como eles já tinham pegado no outro exame, né, que deu uma alteração, e eu não menti, quando me perguntaram, eu tenho diabetes sim, inapta. Você não pode exercer a sua profissão. Então... Mas posso te contar uma novidade? Que eu acho que em breve eu já vou trazer mais detalhes, tá? Tá preparada para saber? Tô vendo vários já existe um projeto aqui agora, que legal. Ó, existe um projeto, aliás, uma conversa com a ANAC para liberar, inclusive, aeronavegante com diabetes. Eles estão discutindo isso. Isso eu vou trazer em breve, tá? Isso é maravilhosa! Eu vou trazer, inclusive, um médico que é da Santa Casa aqui de São Paulo, que ajudou e tem ajudado nesse processo. Inclusive, ele me explicou mais ou menos como seria, quem estaria ficaria na torre de controle, acompanharia a glicemia do piloto ou do copiloto, mas eu vou deixar para trazer o médico para a gente explicar como vai funcionar. Então, na verdade, não é, eu só estou dizendo isso para você não desistir do seu sonho, né? Porque, assim, eu acho que vai muito de quem está fazendo o processo seletivo, de quem está avaliando esse processo seletivo. Por quê? A gente tem exemplos de pessoas que prestaram concurso público, inclusive para a Polícia Militar, com diabetes e passaram. E claro que a grande maioria é reprovado, às vezes não dão nem o motivo, né? Nem falam por que a pessoa não passou. Você tem que ir lá pegar uma carta, na verdade. Eles falam que você está reprovado e fica a seu critério ir lá buscar o motivo da reprovação para poder entrar com ainda a defesa, né? Que eles falam. Um recurso. Isso. Mas muita gente já é eliminada lá no início, sabe? Quando a pessoa faz a inscrição, vai iniciar o processo, falou que tem diabetes, acaba sendo excluído, né? Mas eu acho que o papel que a gente tem aqui é para poder alertar as pessoas e trazer esperança também a essa informação, porque eu acho que você é um exemplo de otimismo, de uma pessoa que não se abateu, mas que tem seus sonhos. E talvez esse sonho não acabou, tá? O ruim dessa história toda, né, a gente pensando por esse lado, é que eu passei naquele. Que Deus queira que quando isso fique aprovado, eu passe de novo. Aí eu vou vir aqui contar, passei, mas que realmente está muito fora da curva. Então, hoje em dia a gente vê empresas enormes com pessoas com PCD, com portadores de necessidades especiais, pessoas assim com realmente alguma mobilidade motora. Então, assim, a inclusão tá aí, gente. Não existe isso. Ainda mais com relação a diabetes, eu nunca vi. Eu passei, não desejo a ninguém. E, assim, nunca vi você ter diabetes e não poder exercer a sua profissão. Então, realmente... Você sabe que é importante a gente trazer esse assunto à tona, porque muita gente não vive essa realidade, né? Eu como jornalista, eu nunca fui impedido de trabalhar convivendo com diabetes, mas isso não representa a maioria das pessoas. Porque esses dias eu tive uma discussão com um amigo meu que também convive com diabetes, uma discussão saudável, a gente não precisa ter a mesma opinião, mas a gente precisa falar sobre o assunto. E ele falou assim, mas a gente tem que tomar cuidado para não parecer que é vitimismo das pessoas, né? Quando fala em preconceito, porque às vezes a pessoa pode ter sido reprovada porque ela não teve capacidade. Não é isso, porque assim, como qualquer outra pessoa que convive ou não com uma doença crônica, a gente tem lá os nossos pontos positivos e negativos. Mas quando a gente traz à tona uma história como a sua, que é de uma pessoa capacitada para exercer uma função que, em momento algum, a gente consegue saber que oferece risco, primeiro para você, depois para outras pessoas. Essa não era a situação. E aí você passa no processo e é negado esse processo, esse concurso público, ou seja, você perdeu uma vaga por alguém que estava ali avaliando, achar que isso
era critério de desclassificação, por você ter uma doença crônica, né? Mas que tem tratamento. Não são as complicações que te trazem, em alguns casos, algumas limitações motoras, né? E aí sim precisa de um cuidado especial. Mas o diabetes controlado, ele faz isso, te ajuda, né? Te ajuda a viver com tranquilidade, como qualquer pessoa que não convive com diabetes. Exato. Assim, então, se tivesse realmente algum problema que me impedisse de exercer a função, que foi a qual eu me qualifiquei, né? Meu cargo e a minha função eram administrativas, eu não seria incoerente de falar, olha, eu não posso exercer porque isso me impossibilita. Agora, no meu cargo, na minha função, né? Como eu te falei, sou pós-graduada, tenho 2 pós-graduações, fiz a minha faculdade direitinha, tenho o CRA certinho, trabalhei 5 anos numa multinacional de grande porte, na área administrativa, na área financeira. Então foi muito chocante esse. Foi triste, eu fiquei um dia inteiro chorando. Não vou mentir pra você, fiquei um dia inteirinho chorando, chorando, chorando e chorando, porque é aquilo, a gente lida com sonhos, a gente lida com pessoas, entendeu? Só que é aquilo, Deus é tão. Expectativas, né? Expectativas, só que Deus é tão maior, é tão gigante e ama tanto, tanto, tanto a gente que ele fala: calma, filho, eu tenho uma coisa muito melhor para você. Se eu fechei aquela porta, foi para abrir outra imensa. Então eu acredito super nisso, sabe? E realmente se abriu. Entrei numa empresa muito boa hoje, a qual eu trabalho. E assim, sigo com muitos sonhos, muitas expectativas. Espero que realmente no futuro isso não seja impedimento para ninguém, né? Ter diabetes, não poder exercer sua função, que seja dentro de uma aeronáutica, de uma marinha, de um exército. Isso tem que realmente ser quebrado. Não tem outra palavra assim, a não ser decepção por não ter conseguido, né, passar. Ó, o Marcel, que acabou de entrar aqui, ele convive com diabetes, ele entende muito dessa área do direito, né? E é legal, eu vou até contar para ele. Oi, Marcel. Só para você entender, a Érica, ela passou no concurso público da aeronáutica para um cargo administrativo, só que quando eles descobriram que ela tinha diabetes, como que era a frase, Érica? Inapto. Eu peguei o documento, né? E aí eles falaram que eu era inapta para exercer a minha profissão, né? Para desempenhar. Qual que é a palavra, gente? Era para desempenhar as minhas qualificações. Enfim, e aí eu falei, como assim, gente? Inapto. A palavra foi muito forte, sabe? E aí fui desqualificada por conta disso, mas eu não desisti, mesmo eu tendo recebido, né, esse documento inapto. Eu falei, como assim? Juntei com a minha médica, né? Ela tá aí online. A doutora Alessandra Matheus? Fera demais ela, Tom, minha doutora amada do meu coração. E aí ela fez um laudo, assim, absurdo, falando tudo, falando do livro, falando das métricas, falando que eu era uma pessoa saudável, que eu não tinha nada que me limitasse aquilo. E assim, se você me acompanhar, se você ver meu dia a dia, gente, eu tenho minhas limitações. É claro, eu sou diabética, mas eu tenho uma vida, um ritmo de vida normal, como qualquer outra pessoa. E aí ela escreveu, vou ler aqui até um pedacinho do laudo dela, ó. De acordo com seu controle glicêmico, no momento, encontra-se estável clinicamente, sem nenhum impedimento para a realização de suas atividades laborais administrativas, por conta de uma leve hiperglicemia apresentada na ocasião do exame de saúde, que foi aquele 148 que tinha dado, né? Me deixaram 14 horas sem comer. E aí ela fez um laudo enorme, falando tudo. E mesmo assim, como eles já tinham pego no outro exame 148, no exame que deu 97, eles não... Fui lá refazer. Ainda me chamaram para refazer. Tipo assim, Érica, você veio aqui, você recorreu, eles aceitaram ainda o meu pedido. E depois disso, fiz o exame de sangue, deu 97. E depois disso, não consegui de novo, inapta na minha cabeça. Eu falei, gente, não é possível. E não tinha muito
o que fazer. Como eu falei, eu já tinha conversado na época, né, com o advogado e eu já estava mentalmente muito cansada. A gente fica muito triste, né? É todo um processo. Isso levou meses para sair, sai meses para te chamarem, né, para participar de todo o processo. São vários exames, exame toxicológico, como eu falei, trata-se de um sonho. Então, no final, eu já estava arrasada. Eu já estava assim. E eu falei para minha pro bem da minha saúde mental e emocional, eu não vou mais seguir com isso, porque ele tinha me falado que, mesmo assim, eles ainda poderiam alegar que eu não estava apta e eu perder na justiça. E aí eu falei, não vou entrar na justiça, mas vou seguir aqui, botando minha cara, falando e seguindo. E tá aqui, ó. E tá aqui compartilhando essa história inspiradora, com esse sorriso, né, contagiante e mostrando que é possível, né? O Marcel escreveu aqui assim, ó. Sou concursado e na época a diabetes não teve influência em nada nos exames médicos do tribunal. Ele é do Tribunal de Justiça. E ele foi concursado, ele é concursado, mas isso não foi impeditivo para ele assumir o cargo que ele prestou e passou. E é isso por isso que eu trago. Eu acho que vai muito de quem está avaliando todo o processo. Às vezes a pessoa de fato não sabe e acaba causando uma discriminação pelo preconceito, por ter um conceito pré-definido antes mesmo de saber o que é e de ir atrás, estudar e saber como isso poderia influenciar a sua rotina de trabalho, né? Exatamente. Eu tinha até brincado com o advogado na época. Eu falei, bom, se eu entrar, tomara que o meu juiz seja diabético, para ele entender o que realmente é, gente. E aí, no final das contas, eu resolvi que eu não ia entrar. Mas, assim, fica aí de lição a minha história, parte da minha história, né? Com relação à diabetes, e que isso não deixa a gente ficar tristes ou indignados, né? Por inaptidão. Inaptidão, gente, não tem nada de inaptidão. É uma palavra forte, né? É uma palavra mega forte. Então, assim, não deixa a peteca cair, não. O Marcel falou assim, podia cair comigo. Podia! Podia ter caído com eles, viu? Mas, ó, vamos fazer o seguinte, Érica, eu quero agradecer a sua participação, a disponibilidade de compartilhar a sua história no quadro Diabéticos que Inspiram, e eu queria encerrar com uma mensagem sua para todos que estão acompanhando a live. Ai, que legal. Queria agradecer a todo mundo que está aqui online, que tirou um tempinho para participar da live e dizer, nunca desistam realmente dos seus sonhos, né? Como eu disse, eu abri meu Instagram agora há pouco tempo para poder ajudar outras pessoas com o mesmo problema que eu, com a diabetes. Então, meu foco daqui para frente vai ser esse, arranjar um propósito de vida para ajudar as pessoas com o mesmo problema que eu e que não torne da vida um problema porque você tem diabetes, né? Isso não é um problema, vamos resolver, vamos correr atrás, né? A aeronáutica, ela realmente se tornou um problema porque eu não passei, mas isso não é um problema. Hoje eu trabalho numa empresa, na área administrativa também, trabalhei numa multinacional e tenho muitos planos para frente ainda. Já tive uma loja de doces, sendo diabética, pretendo ainda inovar. Que delícia! Que delícia, que delícia. Foi muito legal essa experiência também. E escutava muita gente, nossa, você é diabética fazendo doce? Sim, sou diabética e estou fazendo doce. E tá tudo bem. E tá tudo bem, vai estar tudo bem. É sobre isso e sobre ajudar pessoas. E ter propósito na vida. E eu já vi que você tem. Quem não acompanha ainda a Érica, é só clicar aqui em cima. Vou deixar a live salva também. Sigam ela. E legal. O espaço do canal Um Diabético está sempre aberto. A plataforma do Instagram não está das melhores coisas. Às vezes trava, é ruim. Mas, enfim, acho que a gente passou o recado. E eu já convido a Érica para a gente bater um papo. A gente faz uma gravação para eu postar também lá no YouTube. E lá no YouTube a gente compartilha toda a sua história e todas as suas vitórias, mesmo com alguns obstáculos aí, mas que você conseguiu. E você passou e está aqui inspirando muita gente, viu? Obrigado.
Obrigado, Tom. Obrigada pela live e por todos que assistiram, gente. Fica com Deus, viu? Bom dia para vocês. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Boas glicemias. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Valeu.